Fala meu aluno, fala minha aluna, professora Virgínia Paulino aqui, para começarmos aí o nosso curso de matemática. E na aula de agora você vai aprender sobre conjuntos numéricos, que é a base para iniciarmos aí esse estudo da matemática. Então, vamos aprender aqui tudo que você precisa saber para gabaritar aí as suas questões desse assunto. Então, vamos aqui comigo. E o primeiro conjunto que nós vamos falar é o conjunto dos números naturais, ok? Nesse conjunto, como o próprio nome já diz, conjunto dos números naturais. Qual é o símbolo desse conjunto que você precisa saber? Ó, eu tenho o N e eu tenho esse tracinho aqui do lado só para enfeitar, tá bom? Mas aqui você se liga no N. N de natural, então é fácil, conjunto dos números naturais. E dentro desse conjunto, eu vou ter todos os números naturais. E quem são os números naturais, professora? São os números que nós utilizamos aí para contar. Foi o primeiro conjunto numérico que surgiu aí. Então, eu vou ter dentro dos naturais o zero, que vai indicar aí a ausência de alguma quantidade. Aí eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, ok? Show? Tranquilo? E aí, dentro desse meu conjunto dos números naturais, você tem que ter em mente o seguinte. Se você tiver esse símbolo dos naturais com um asterisco aqui, ó, sempre que você vê esse asterisco, isso aqui vai significar que o zero está fora, que o zero não vai fazer parte aí desse nosso conjunto. Então, ó, esse asterisco, ele retira o zero, beleza? Beleza, professor. Então, o asterisco em qualquer um dos conjuntos que você vê sempre vai retirar o zero. Então, se eu tenho aqui o conjunto dos números naturais com o asterisco, eu vou retirar o zero e vou ficar só com o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Os números são infinitos, ok? Beleza, professora. E aí, esse conjunto, nós dizemos que é subconjunto dos naturais, ou seja, está dentro dos naturais. Ok. E aí, dentro desse conjunto, eu ainda posso extrair aí vários outros subconjuntos. Por exemplo, eu posso pegar só os números pares. Então, vamos representar aqui, ó, os números pares pelo P. Eu poderia pegar o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e assim por diante. Eu posso extrair um outro subconjunto dos números ímpares, por exemplo, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e assim por diante. E aí, eu posso retirar vários subconjuntos desses números. E esses são os números naturais. Só que aí, o que aconteceu? Não é possível, por exemplo, fazer esse tipo de subtração aqui, ó, dentro do conjunto dos números naturais. Como assim, professora? Eu tenho 3 e vou subtrair 5 e vou retirar 5. E essa subtração, ela não é possível dentro dos naturais. Por quê? Porque eu estou, ó, tirando mais do que o que eu tenho. E aí, eu vou lembrar daquela ideia de ficar devendo. Só que o conjunto dos números naturais, ele não consegue abranger esse tipo de cálculo. E daí, então, surgiu a necessidade de se criar um outro conjunto. Qual é esse conjunto? O conjunto dos números inteiros. Então, vamos colocar aqui, ó, conjunto dos números inteiros. E qual é o símbolo, professora, do conjunto dos números inteiros? É o Zzinho aqui, ó, com esse detalhezinho, esse tracinho aí. Beleza. E aí, vamos colocar aqui que o conjunto dos números inteiros, ele vai ser formado, então, por todos os números positivos, todos os números negativos e o zero. Então, ó, os negativos, eles ficam à esquerda do zero. Então, eu começo aqui, ó, pelos negativos. E eles também serão infinitos. Aí, eu venho menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e até o infinito. Pronto. Esse é o nosso conjunto dos números inteiros. Beleza, professora. E agora? E agora
que você precisa ter em mente alguns subconjuntos também. Lembra do asterisco, ó, que a gente acabou de ver? Esse asterisco, toda vida que ele aparecer, você tem que lembrar que ele retira o zero do conjunto. Então, o conjunto dos números inteiros, ó, com o asteriscozinho, é só eu tirar o zero. Então, eu vou ter infinito para cá, ó, para os negativos. Aí, eu vou ter menos 2, menos 1. O zero não vai entrar e aí eu continuo. 1, 2 e assim até o infinito. Então, note que agora, dentro desse conjunto dos números inteiros, eu consigo extrair a resposta desse tipo de subtração aqui, ó. 3 menos 5. Se eu tenho 3 e eu vou retirar 5, eu vou retirar esses 3 que eu tinha e eu ainda vou ficar devendo 2. E essa história de devendo, você representa com um sinalzinho negativo. Por isso que foi necessário criar esse conjunto numérico. E aí, se você observar, todos os números naturais, ó, que vai do zero até o infinito, eles estão aqui dentro dos inteiros. E é exatamente isso mesmo, ok? Beleza, tem algum outro subconjunto, professora? Tem. Por exemplo, eu tenho aqui, se eu tiver o z com o maisinho aqui, ó. Ah, professora, já sei, é o conjunto dos números inteiros positivos. Não, calma. Esse maisinho, eu não posso dizer que é o conjunto dos números inteiros positivos, porque o zero, nesse caso, ele vai estar nesse conjunto. Porque eu não usei o asterisco para retirar o zero, então o zero também vai fazer parte. E aí o zero, ele não é positivo, então eu não posso dizer que aqui é os positivos. Eu digo que esse conjunto é o conjunto dos números inteiros não negativos, porque aí eu retiro só os negativos e eu englobo o zero e os positivos. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. E esse conjunto aqui, ó, ele é o próprio conjunto dos números naturais. Se eu estou retirando só os negativos, eu vou ficar com exatamente o conjunto dos números naturais, beleza? Show de bola! Então, ó, esse daqui, não esquece, é o conjunto dos números inteiros não negativos. Eu não falo que é os positivos, por quê? Porque o zero, ele não é nem positivo e nem negativo, então eu não posso dizer aí que são os positivos, ok? Beleza, professor. E aí, outro subconjunto que você pode ter é o conjunto dos números inteiros, ó, não negativos ou não positivos, porque agora eu vou considerar todos os negativos, mas o zero também entra aqui, ó, porque eu só vou retirar o zero do conjunto quando eu tiver esse asterisco aqui. Se eu não estou retirando o zero, eu não posso dizer que são os números negativos, porque o zero não é negativo. Então, aqui eu vou ter o conjunto dos números inteiros não positivos, ok? E aí eu vou ter, ó, menos 4, menos 3. Vamos colocar as reticências, né? Porque eles são infinitos para o lado dos negativos. Então, ó, para cá eles vão continuar. Aí, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Ó, terminou aqui no zero porque eu estou retirando todos os positivos. E aí, nós temos aqui alguns subconjuntos dos números inteiros, beleza? Ok, professora, entendi. Então, vamos lá. E aí, sobre esse conjunto dos números inteiros, nós vamos agora fazer uma breve revisão dessa parte das operações matemáticas que envolvem os números inteiros. Porque talvez você tenha aí esquecido, que estudou lá no ensino fundamental, então é importante que nós relembremos aí essa parte das operações básicas, as regrinhas de sinais, tá bom? Então, você vai ficar aí bem bisurado nessa parte que a gente vai relembrar agora se você tiver esquecido. Então, vamos lá. Dentro do conjunto dos números inteiros, eu tenho algumas operações básicas, né? Que é, por exemplo, a adição e a subtração. Beleza, professora, adição e subtração. Vamos estudar as duas juntas? É, porque dependendo dos sinais dos meus números,
eu vou dizer se eu vou subtrair, se eu vou diminuir ou se eu vou somar, beleza? Então, ó, na adição e na subtração, você vai lembrar o seguinte, ó, você vai lembrar dessas duas regrinhas aqui, ó. Sinais diferentes, vamos colocar assim, ó, sinais diferentes, o que é que você vai fazer? Você subtrai os valores, subtrai, né, diminui e coloca o sinal do maior, o sinal do maior. Beleza, professor, entendi. Então, ó, por exemplo, se eu tiver assim, ó, menos 4, se eu tiver assim, ó, menos 4 mais 7, como é que eu resolvo? Eu diminuo os dois números, subtraio, 7 menos 4 vai dar 3, e aí eu considero o sinal do maior. Quem é o maior aqui? Quando eu falo maior, eu olho só para o número, eu esqueço o sinal, tá bom? O maior é o 7, então vai ficar positivo, ok? Beleza, professor, entendi. Vamos fazer outro exemplo. Então, imagina que eu tenha menos 12 mais 5. Ó, sinais diferentes, subtrai 12 menos 5 vai dar 7. E coloca o sinal do maior. Esquece agora o sinal para olhar quem é o maior. O maior é quem? O 12. Então, o sinal dele é o menos. Então, aqui fica negativo, beleza? Então, é isso. E quando os sinais são iguais, professora? Vamos colocar aqui, ó. Quando os sinais são iguais, você vai fazer o seguinte. Você simplesmente repete o sinal e soma. Repete o sinal e soma. Simples assim. Por exemplo, se eu tiver menos 4, menos 8, ó, fácil demais. Repete o sinal, que é quem? Menos, e soma os valores. 4 mais 8, 12. Se eu tiver mais 8, mais 5, mesma coisa, ó. Repete o sinal, só que o sinal de mais, nós não temos o costume de colocar ele, tá? Nós não temos aí o costume de colocar ele, então a gente deixa sem aparecer. E aí, 8 mais 5, 13, pronto, mais 13. Simples assim, relembramos aí essa parte da adição e subtração dos números inteiros. E aí agora a gente vai para a regrinha da multiplicação e da divisão, ok? Então, vamos aqui comigo falar da multiplicação e da divisão. E cuidado, porque muito aluno acaba confundindo as regrazinhas dos sinais da multiplicação e da divisão com essa daqui da adição e da subtração. Então, ó, presta atenção que são regras diferentes, ok? Então, ó, vamos falar agora da multiplicação e divisão. Porque, ó, as duas juntas, por quê? Porque a regrinha é a mesma, ok? Então, vamos lá. Aqui, na multiplicação e na divisão, você tem que ter em mente o seguinte, ó. Quando os sinais forem diferentes, o seu resultado sempre vai ser negativo. Quando os sinais forem iguais, aí o resultado sempre vai ser positivo. É isso mesmo, ó. É aquela história assim, ó. Menos com mais, ó. Sinais diferentes, negativo. Menos. Menos com mais, menos. Se for mais com menos, mesma coisa, ó. Sinais diferentes, negativo. Então, e se forem menos com menos e mais com mais, professora? Sinais iguais, ó, sempre positivo. Então, menos com menos é mais e mais com mais também é mais. Então, ó, aqui eu tenho sinais diferentes. Se é sinais diferentes, sempre vai dar negativo. E se eu tenho aqui sinais iguais, sempre vai dar positivo. Simples assim. E em relação à multiplicação e à divisão, professora, você simplesmente
faz a continha, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, se eu tiver assim, ó, menos 7 vezes menos 9, ó, perceba que agora eu estou multiplicando. Então, não é a regrinha ali da adição e da subtração, não, tá? Então, ó, menos com menos vai dar mais. E 7 vezes 9, 63, beleza? Show de bola! E aí, é isso. Tanto faz para multiplicação como para divisão, você vai utilizar essas regrinhas de sinais. Show de bola? Tranquilo. E aí, vamos falar só, por último, da potenciação, né? Para você ficar aí completamente bisurado nessa parte aqui e não faltar nada para você relembrar aí na hora de resolver uma prova, ok? Então, vamos falar aqui da potenciação. E aí, na potenciação, é bem simples também. Potenciação. Você só precisa se preocupar com o sinal do resultado, ok? E aí, se o seu número for positivo, né? Se o seu número for positivo, você não precisa se preocupar aí com nenhum sinal, porque é só resolver. Aqui 2 elevado a 3 vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, beleza. Tá positivo, o meu resultado ele continua positivo, não vai mudar nada. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Beleza, professora. Agora, você tem que ter cuidado se a sua base for negativa. E aí, se a sua base for negativa, pode ser que o seu resultado seja positivo ou pode ser que ele seja negativo. Por isso que eu estou dizendo para você ter cuidado. E aí, quem vai determinar isso é o expoente. Se o seu expoente for par, o resultado sempre vai dar positivo. Porque imagina só, né? Eu tenho assim, ó, menos 2 elevado a 2. Eu vou multiplicar o menos 2 por ele mesmo. E aí, quando eu fizer a regrinha aqui da multiplicação, menos com menos, sinais iguais é sempre positivo. Menos com menos é mais. Agora, se o meu expoente for ímpar, aí o meu resultado sempre vai dar negativo. Imagina agora que eu tenha menos 2, ó, vou colocar aqui embaixo. Menos 2 elevado a 3. E aí, menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí, menos com menos fica mais com menos fica menos. Então, para você não precisar fazer todo esse estudo do sinal, se vai dar positivo ou negativo, é só você lembrar disso daqui, ó. Sempre que o expoente for par, resultado positivo. Sempre que o expoente for ímpar, resultado negativo, beleza? Então, com isso, nós relembramos aí as operações básicas com o conjunto dos números inteiros. E aí, nós vamos falar agora do conjunto dos números racionais, beleza? Conjunto dos números racionais, dando continuidade aí aos nossos conjuntos numéricos. E aí, você precisa saber que o conjunto dos números racionais, ele surgiu aí da necessidade também que se teve. Porque, olha só, os números inteiros, como o próprio nome diz, são inteiros. Então, quando eu tenho alguma divisão, por exemplo, 10 dividido para 4, é uma divisão que não dá inteira, né? Vai dar aí quebrada, eu não consigo dividir exatamente aí, dando um número inteiro. E aí, por causa disso, surgiu aí a necessidade de se ter o conjunto dos números racionais, que é o que nós vamos falar agora, ok? Então, vamos colocar aqui conjunto dos números racionais. E aí, cuidado com o símbolo, porque às vezes você confunde, achando que os racionais é o R, não é, tá? O conjunto dos números racionais é o Qzinho, o Qzinho.
E aí, professora, qual é o conjunto dos números racionais, então? Vamos lá. O conjunto dos números racionais, você tem que saber que é todo número, vou chamar assim, ó, o que, presta atenção nisso daqui, que vai parecer aí grego, mas eu vou te explicar bem molezinho, ó. Nós representamos o conjunto dos números racionais dessa forma. O conjunto dos números racionais é um número x, que esse número x, ele vai ser escrito assim, ó, dessa forma, a sobre b, a dividido por b, onde o a, ele é qualquer número inteiro. Então, a gente bota assim, ó, que a pertence ao conjunto dos números inteiros. E o b, não, aí vamos colocar aqui, ó, o a não tem restrição, não. Só quem vai ter restrição é o b. Então, vamos colocar assim, ó, onde b tem que pertencer aí ao conjunto dos números inteiros, ó, sem o zero, beleza? Professora, não entendi nada, calma. Isso aqui, gente, está dizendo o seguinte, que faz parte do conjunto dos números racionais todo, vamos colocar aqui, ó, para facilitar, todo e qualquer número, que pode ser escrito em forma de fração. Pronto. Todo e qualquer número que pode ser escrito em forma de fração. E aí é por isso que todos os números naturais e todos os inteiros fazem parte dos racionais. Porque quando você pega um número inteiro, por exemplo, o menos 4, esse número, ele pode ser escrito em forma de fração. Como, professora? Ora, todo número tem o 1 no seu denominador, você tem que saber disso. Por quê? Porque a fração, ela é uma divisão. E se eu pegar menos 4 e dividir por 1, vai dar o próprio menos 4. Então, eu posso colocar esse 1 aí embaixo. Então, ó, todo número que pode ser escrito em forma de fração vai estar dentro do conjunto dos números racionais. Outro exemplo, se eu pegar o próprio número decimal, né, 1,2. Um número decimal, eu consigo escrever em forma de fração, beleza? Eu consigo escrever em forma de fração. E aí, eu posso ter, por exemplo, uma fração mesmo, né, propriamente dita. E eu tenho ainda, ó, muita atenção aqui com esses números, ó, as dízimas periódicas. As dízimas periódicas são aqueles números decimais que são infinitos, ó, olha reticências, é infinito esses números, só que eles são periódicos. O que que isso significa? Significa que os algarismos, eles ficam se repetindo infinitamente. E aí, as dízimas periódicas, eu também posso escrever em forma de fração, porque elas vêm aí de divisões de números, né, inteiros, e aí gerou essa periodicidade infinita. Então, eu consigo transformar essas dízimas em frações, beleza? Tranquilo, professor. Então, entendi que todo número natural e todo número inteiro, ele está aí dentro dos racionais, é isso? Show de bola! Todo número natural e todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração. Eu dei aqui o exemplo do menos 4. Todo número decimal pode ser escrito em forma de fração, ó. Esse decimal exato ou as dízimas periódicas posso escrever em forma de fração. E a fração propriamente dita, né? Onde o denominador, não esqueça, o denominador nunca pode ser zero. Por isso que eu coloquei aqui que o B, ele tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros não nulos, porque o zero nunca vai poder estar aqui no denominador dessa fração, beleza? Tranquilo, professor, entendi. E aí, nós vamos agora fazer um desenho que você tem que ter aí em mente para a sua prova, ok? Então, nós vimos aí
os conjuntos numéricos. Terminou aí, professor? Eu só tenho até o conjunto dos números racionais? Não, eu vou te mostrar aqui todo o conjunto de todos os números juntos, ó. Então, você viu que nós temos o conjunto dos números naturais, que tá aqui ele, que vai ter os números que a gente usa para contar, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Eles estão dentro do conjunto dos números inteiros, menos 1, menos 2, né? E aí todos os naturais também vão estar aqui dentro dos inteiros, ok? E esses dois conjuntos, eles vão estar dentro desse que nós acabamos de falar, que é o conjunto dos números racionais, ok? Os naturais está contido, né? Está dentro dos inteiros. Os inteiros está contido, está dentro dos racionais. E aí, eu só vou ter esses números? Não. Aqui a parte, ó, que não se misturam com esses aí, eu vou ter o conjunto dos números irracionais. E aqui dentro do conjunto dos números irracionais, eu vou ter números decimais, ó, infinitos, números decimais infinitos. Só que esses aqui, diferente das dízimas periódicas, eles não ficam se repetindo. E aí esses números eu não consigo escrever em forma de fração. Por isso que eles são considerados irracionais. Eu vou ter aqui raízes quadradas de números primos, que são raízes que geram esse tipo de resultado. Eu vou ter, por exemplo, o número π, que é muito utilizado aí na geometria. E esses são o conjunto dos números irracionais, beleza? E todos esses números, eles fazem parte do conjunto maior de todos, que é o conjunto dos números reais, ok? O conjunto dos números reais comporta todos esses números, conjunto dos números reais. E aí, todos os números são infinitos. Por exemplo, esse conjunto dos números racionais, a gente já traz uma definição assim, ó, desse tipo. Por quê? Porque se os naturais e os inteiros são infinitos, imagina esses aqui, que vão estar aí no meio de todos esses. Porque, por exemplo, se eu pego aqui um intervalo entre o 0 e o 1, só entre esses dois números inteiros aqui, ó, entre o 0 e o 1, eu vou ter infinitos números aqui dentro, números racionais. Por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3, 0, ah, professora, só vai até o 0,9? Isso se eu considerar uma casa decimal só. Mas se eu considerar mais de uma casa decimal, eu vou ter o 0,01, o 0,02, ou seja, eu terei infinitos números só nesse intervalinho aqui entre dois números inteiros. Então, é número que não acaba mais, ok? Por isso que a gente representa assim. A gente não dá exemplos, né? Como nos números naturais e os inteiros e colocar as reticências. A gente tem que generalizar de uma forma mais ampla. E aí é só você lembrar que é todo e qualquer número que pode ser escrito em forma de fração, beleza? Então, é isso sobre os conjuntos numéricos, ok? Então, valeu! Nós terminamos essa aula por aqui. Até o próximo bloco. Tamo junto, hein? Até a posse! Valeu!